não pode olhar para um índice só não, viu? Como esse é o primeiro vídeo onde eu explico melhor sobre esses índices, eu vou pegar um pouquinho leve, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão preparados para começar a aprender alguns índices? Hoje eu vou falar de alguns que não são dos mais relevantes. Vamos começar leve, mas a gente vai eliminando aquele monte de letrinha que a gente encontra por aí pelo mundo dos investimentos. Como esse é o primeiro vídeo onde eu explico melhor sobre esses índices, eu vou pegar um pouquinho leve, hein? Coisinha bem fácil, dispensa cálculo, tudo muito tranquilo. Mas pelo menos a gente vai eliminando. Porque quando a gente chega e vê aquele monte, qual que é importante? Eu deveria saber? Então é bom a gente já ir eliminando, a gente vai dando a devida importância a cada um deles. E a gente vai aprendendo que não pode olhar para um índice só não, viu? Você lembra do vídeo anterior onde eu falei o que é ABL? E eu relacionei ABL com a vacância. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Não é só aprender do que se trata cada letrinha, cada conjunto de letrinha. A gente precisa aprender e aprender a relacionar um com o outro. É assim que a gente vai conseguir fazer uma análise de uma ação, de um fundo imobiliário ou de qualquer outro ativo. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem, apertassem o sininho, aquelas coisas, né? Comenta, compartilha, curte, isso ajuda demais para dar engajamento no vídeo e para falar para o YouTube que esse é um vídeo relevante. Tá combinado assim? Faz aí o seu papel que eu faço aqui o meu. Eu não sei se você é um iniciante no investimento, se você já investe há algum tempo, e por isso eu queria te perguntar, você sabe o que é tag along? E para que serve o tag along? Tem muito investidor que não sabe. Não é um indicativo dos mais relevantes. Veja bem, eu falei que não é dos mais relevantes. Não estou falando que não tem a sua relevância. Tá bom? Mas onde que eu acho e é para quê? É para fundos imobiliários, ações, ou Tesouro Direto? Onde que eu vejo isso? Eu trouxe aqui o exemplo da Alupar. Não é uma indicação, tá bom? Eu trouxe só como exemplo. A Alupar é do setor de energia elétrica. E essa aqui é o final 4. Eu expliquei sobre a diferença, pelo menos de 3, tá? Porque tem mais. Eu expliquei sobre a diferença do final 4, do final 3 e do final 11. Se você não viu, entra nesse vídeo aqui, mas eu vou deixar também na descrição e no comentário fixo, tá bom? Então, dá para ver tranquilo. Então, aqui nós já falamos um pouquinho, né? Vocês já sabem o que é a cotação. Olha só, a Alupar 4 está sendo vendida agora a 9,78. A variação mostrando que nos últimos 12 meses ela subiu a cotação, tá? 5,25%. Está com PVP de 1,13. Olha só esse exemplo aqui. Ela está sendo vendida um pouquinho mais cara do que o seu valor patrimonial por cota. Ah, esse é um caso então que eu não compraria porque está caro? Não, precisa estudar. E pagou um dividend yield nos últimos 12 meses, né, de 4,81. O que eu acho que nem é um dividendo tão atrativo assim, né? 4%. Mas olha só, a gente precisa analisar uma ação também. Qual a razão pelo qual você vai comprá-la? Tem muitas ações que a gente compra pela valorização da cota. Ela nem paga tantos dividendos assim. Mas a gente está pensando numa ação de crescimento. E tem outras que tem um viés mais previdenciário, e aí paga melhores dividendos. Então a gente pode ganhar pela valorização, pode ganhar pelo dividendo e pode ganhar pelos dois juntos. E aí eu volto a falar, eu insisto sempre, tá vendo a importância do estudo? Tá vendo a importância de conhecer? É o que esse canal aqui se propõe a fazer. Você vai aprender passo a passo como analisar qualquer ativo. Bom, mas ok, recapitulamos o que nós já conversamos, né, daquela primeira faixinha daqueles indicativos, mas o nosso assunto aqui é tag along. Primeiro a gente precisa saber o que é tag along. Tag along é uma proteção, uma espécie de proteção ao acionista minoritário. Quem é acionista minoritário? Eu, você, a gente que compra cotas da Alupar, por exemplo. Então existe nós, acionistas minoritários, e existe os controladores. Controladores, popularmente falando, são os donos, são aqueles que detêm o maior número de ações. São os acionistas majoritários. É entendido isso, né?
acionistas minoritários, cada um tem uma porçãozinha de ação, e tem os controladores, que são aqueles, os majoritários, que são aqueles que detêm o maior número de ação. E são, como o próprio nome está dizendo, os que controlam. Então imagina que eu tenho uma empresa de qualquer coisa, e você é meu sócio, mas você é o majoritário, você tem 70% das ações, e eu tô lá com os meus 30%. Quais ações? As ações de final 3, as ordinárias, as que dão direito ao voto. Então, ok, somos sócios dessa empresa, que não sabemos nem do que ela é, mas não faz a menor diferença, e aí você decide vender, você que é o majoritário, decide vender, você é o controlador. E se você vendeu o equivalente a cada ação por R$100, e caso eu queira vender também, porque já que você saiu, eu vou sair também, eu vou vender para a mesma pessoa que comprou. E eu também quero vender, então, a minha ação a R$100. Os meus 30% eu quero vender lá a R$100 por ação. Mas se a empresa não tem o tag along, o novo controlador, a pessoa que comprou de você os 70%, não é obrigado a comprar as minhas pelo mesmo valor. Ele pode chegar para mim e falar assim, olha, eu compro os seus 30%, mas eu pago R$50 por ação. Ué, mas você comprou por R$100 lá do meu antigo sócio, por que você vai comprar a minha 50%? É porque eu não estava protegida pelo tag along de 100%. Então vamos lá, uma empresa que tem o tag along de 100% está falando pra gente, acionistas minoritários, aqueles que compram as ações, que caso os controladores vendam a empresa, nós estamos garantidos que se a gente quiser vender também para o controlador, não é no mercado secundário, é a venda para o controlador. É conversa empresa-investidor. E se o tag along for 100%, ele vai ter que me pagar a mesma coisa que pagou para você, que era majoritário, R$100 por cota. Mas a gente também encontra outras empresas onde o tag along é de 80%, por exemplo. Então você já entendeu. Se comprarem a nossa empresa e te pagar R$100 por cota e o tag along está em 80, o novo controlador vai comprar de mim por R$80, no máximo. Alguns investidores não compram ações que não têm tag along, porque tem ação que o tag along é 0. Tá tudo bem, é o cada um de cada um. Tem outros que nem ligam. Por exemplo, o Bassi, o maior investidor brasileiro, pessoa física, diz que não é isso que determina se ele vai comprar uma ação ou não, porque tem muito que se avaliar. E às vezes, essa empresa que a gente está avaliando, ela é muito boa, ela paga bons dividendos, ela é boa, ela é sólida, ela não está alavancada, que agora a gente sabe que é endividada, e não necessariamente o tag along vai determinar se a gente compra ou não uma ação. É como se o tag along fosse assim, se for 100%, nossa, mais uma coisa boa. Mas se não for, e até mesmo para alguns casos em que nem tag along tem, talvez não seja o fator determinante. E é interessante também a gente analisar o tag along com o free float. Mas a gente já vai dar uma olhadinha nisso aí. Vamos buscar aqui onde que a gente acha esse tal de tag along. E nesse caso, nesse exemplo, na Alupar, né, na Alup 4, tem tag along? Não sei, vamos dar uma olhadinha. Ó, tá lá embaixo, tá vendo aqui a cotação, a gente, ó, desce. Aqui tem um monte, né, de coisa que a gente vai aprender. Mas é lá embaixo. Passa os gráficos, olha só, passa, fala sobre a Alupar, tá vendo? Dados sobre a empresa, é aqui, ó, informações sobre a empresa. Tag along de 100%. Olha que legal, a Alup tem um tag along de 100%. Mas se vocês notaram bem, lembra que eu estava falando das ações de final 3, que são as ordinárias, ou seja, quem compra ação de final 3 está comprando a mesma ação que o controlador tem. É a que dá direito ao voto. Guarda isso. E essa que nós vimos é a final 4, são as preferenciais. São as que têm preferência no pagamento de dividendos. Às vezes, não é uma regra, tá? Mas muitas vezes são as que pagam os dividendos maiores. Então, por que tem tag along de 100% numa final 4? Isso quer dizer que, se o controlador vender as de final 3 dele, a Alupar está falando que mesmo as de final 4 estão protegidas pelo tag along de 100%, ou seja, a nova pessoa, a nova empresa que comprou a Alupar vai ter que pagar as minhas ações, caso ela queira comprar,
pelo mesmo valor que pagou para o controlador? É isso mesmo, mesmo sendo final 4. E por isso, só por isso, eu já vou lá comprar a Loop 4? Não, né? Claro que não, né? Nós estamos falando aqui dos primeiros indicadores. E como eu falei, em relação a outros, um pouquinho menos relevante. Tem relevância, mas um pouquinho menos. E a Loop 3, que é essa do controlador? Tá aqui, ó. 100% também, ó, de tag along. Então, resumindo, um tag along de 100% significa que o acionista minoritário vai receber o mesmo valor por ação no caso de venda da empresa. O majoritário, o controlador vendeu e a gente vai receber pelo mesmo preço. Caso a gente queira vender, caso a empresa queira comprar, mas se a empresa não quiser comprar, eu não quero mais. Vendeu, mudou de dono, eu não quero mais ter ação dessa empresa, o que eu faço se ele não quer comprar? Vai continuar existindo o mercado secundário, que é esse onde a gente compra, vende lá na Bolsa de Valores, nada mudou. E o que é free float? É o percentual de ações que estão no mercado, ou seja, tá lá na B3 para compra, venda, e esse indicador tá bem do ladinho ali do tag along. Aqui eu estou vendo pela Loop 4, tá? O free float está em 34,43%, mas é só da Loop 4? Não, aqui não faz diferença. 34,43% é o total da 11, da 4, da 3 que está em circulação. Para a gente poder comprar, o resto está na mão dos controladores. Olha só para você entender melhor. Essa aqui é a Loop 11, o mesmo índice, 34,43. E essa é a Loop 3, 34,43. Mas quer ver uma coisa interessante? Tá vendo essa interrogação aqui, ó? Se você colocar o mouse em cima, tá explicando o que é esse indicador. E aqui embaixo a gente consegue ver, ó, a Loop 3, 16,88%. A Loop 3 é a que dá controle. Então ela é a que tem menos. E a Loop 4, 71%. Porque tá tudo bem ter 71%. Porque a 4 é a preferencial, é a que não dá controle na empresa. Isso tá dando uma confusão, tá mais confuso do que esclarecedor. Calma, olha só. Tag along, já tá entendido, certo? Nós já sabemos o que é. Free float, o percentual de ações que está no mercado para compra e venda. É o que a gente faz. Eu compro, eu vendo lá na B3, na Bolsa de Valores. Quando a gente olha aquele percentual, tanto faz se você está olhando na 4, na 11 ou na 3, o percentual vai ser o mesmo. Mas se você clicar naquela interrogação, você vai ver o percentual de cada um. E geralmente, o final 3 tem o percentual menor. Imagina você com uma empresa e você coloca no mercado 60% das ações 3, você não é mais o dono da empresa. Tá vendo só como é bom saber esses conceitos? Pelo menos agora você não vai olhar pro tag along, pro free float e ficar pensando, o que é isso? Tá 100%? É bom? É ruim? Agora você já sabe o que é e pode fazer as melhores escolhas. Tá vendo como eu peguei leve? Nem foi isso tudo. Comecei pelo mais tranquilinho. Vou te dar mais 2 exemplos. Esse aqui é o Banco do Brasil, BBAS3. O tag along de 100%, quem vai vender o Banco do Brasil, né? E um free float de 49,6%. Tá, mas quanto dá 3 e quanto dá 4? O Banco do Brasil só tem a 3, não tem a 4. E aproveitando aqui, olha só a liquidez diária do Banco do Brasil. 695 milhões por dia são negociados na Bolsa de Valores. Quem que negocia? Eu e você. Quando eu compro uma ação, quando eu vendo uma ação, isso é mercado. Mercado somos nós. Quando a gente fala assim, o mercado somos nós. Claro que tem peixe grande. Nós somos uma sardinhazinha. Mas isso é o mercado. E aqui é o Itaú, o Itube 4. Olha o tag along, 80%. Esse caso aqui, se o Itaú for vendido para um outro banco, e se o novo controlador quiser comprar as ações que estão no mercado, ele paga somente 80% do que foi pago para o controlador do Itaú. Isso aí você já entendeu, né? Eu tô repetindo aqui só para ficar martelado na sua cabeça. Então Itaú não é legal comprar. Será que não é? Eu só não vou fazer uma análise porque esse vídeo não é para isso. Mas como eu falei lá no início do vídeo, nenhum indicador é para ser analisado sozinho. Às vezes você vê até a dívida da empresa, mas você precisa avaliar outras coisas. Mas esse vídeo não é para isso. Vamos dar uma olhadinha no free float do Itaú? Olha aqui, 52,98. Nossa, tem mais ações no mercado do que na mão do controlador, é isso? Não sei, vamos ver? Olha aqui, Itube 3, que é a que dá controle, tem só 8,12%. O restante é a Itube 4. E olha essa liquidez diária, 800
206 milhões. Tá vendo como é bacana estudar? Tudo depende da forma como você estuda, da forma como você junta um com o outro. O conhecimento, o adquirir conhecimento se torna legal. E é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero que vocês aprendam de forma tranquila, de forma suave, orgânica, não de forma sofrida. Por isso que eu te peço para você curtir, para você se inscrever, apertar o sininho, comentar, compartilhar, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que elas possam perder o medo de investir, olhar aquele monte. Olha, tem muito mais. Quando você abre o relatório gerencial, você encontra muita coisa. E aqui a gente vai passar por cada um desses. E quando uma pessoa vê aquilo tudo, ela fala, não, investimento não é para mim. Eu vou acabar fazendo bobagem, eu vou comprar uma coisa, eu não sei nem o que significa essa sopa de letrinha. Então aqui você vai aprender os mais complexos até os mais simples, como esses dois que eu falei agora. Quebra essa barreira aí do estudo, vai. Vem aprender comigo. Não desista de você. Construa seu futuro. Projete um futuro melhor. O futuro não aparece assim, não. Ele é projetado, ele é pensado aqui no presente. Você vive o presente e projeta o futuro. Essa é a vida. E olha, eu vou apertando cada vez mais. Eu vou pegando outros indicadores um pouquinho mais pesados, que depende de um cálculo aqui ou ali. Eu fui bacana agora para vocês começarem a se acostumar. Não foge não, hein? Eu tô contando com vocês aqui. E nós vamos distribuir educação financeira de qualidade. Tenha uma excelente semana, um ótimo dia. Tchau!